Olá pessoal, vamos para mais uma aula de Ciência da Natureza. Hoje nós vamos falar sobre as relações ecológicas entre os seres vivos. O que são relações ecológicas? São as interações dos diversos organismos que constituem uma comunidade biológica. São classificadas em relações intraespecíficas que ocorrem entre indivíduos da mesma espécie e relações interespecíficas que ocorrem entre indivíduos de espécies diferentes. São também classificadas como relações harmônicas, que são positivas, não há prejuízo entre os organismos associados e ao menos uma espécie é beneficiada. Relações desarmônicas, negativa, ao menos uma espécie é prejudicada, tá? E vamos para a classificação geral. Relações intraespecíficas. Harmônica, nós vamos falar da sociedade. São indivíduos da mesma espécie com diferenciação de forma entre eles. Mesmo tendo plena capacidade de vida isolada, organizam-se em coletividade, dividindo as funções. É o caso das formigas, abelhas, cupins. Depois tem as colônias, indivíduos da mesma espécie muito ligados uns aos outros, tornando impossível a vida quando isolado. É o exemplo das cracas, corais, esponjas. E desarmônica, intraespecífica, entre a mesma espécie desarmônica, nós botamos canibalismo. Ocorre quando o indivíduo mata e come o outro da mesma espécie. São exemplos de escorpião, aranha, louva-a-Deus. Então vamos falar das relações específicas, relações interespecíficas, harmônicas. No caso, mutualismo. Tem o mutualismo obrigatório, que é o caso dos líquens, associação de algas e fungos. Um nutre e sustenta o outro, os dois, um ajudando o outro. Nós temos a protocooperação, que são indivíduos de espécie diferente, e os dois são beneficiados. Associação espécies diferentes, que ambas são beneficiadas, é o anu e o boi. Anu é uma ave que se alimenta dos parasitas do boi, do carrapato. O boi se vê livre do parasita e o anu se alimenta. O outro é o comensalismo, que é a associação entre seres de espécies diferentes, que um indivíduo é beneficiado. É o exemplo da rêmora, que é um pequeno peixe que se prende ao ventre do tubarão e se alimenta do resto de alimento do tubarão. O inquilinismo é a relação de apenas uma espécie, que é o inquilino, que se beneficia. Ele prende o corpo em outra espécie e procurando abrigo e suporte. É o exemplo das orquídeas e bromélias. E não prejudica o outro. E agora a relação interespecífica desarmônica, que é o que prejudica o outro, que é o predatismo. É a captura de um animal de uma espécie por outra espécie. São leões, que são os predadores, e as zebras, a presa. O leão se alimenta da presa. Temos o parasitismo, que ocorre como uma espécie se instala dentro da outra, prejudicando. O exemplo da lombriga, ela se alimenta, mora dentro de outro hospedeiro, prejudicando o outro. E a competição, quando um indivíduo de espécie diferente disputa alimento com outra, sempre um sai prejudicado. Então, no caso aí, nós estamos falando das relações ecológicas entre os seres vivos. Por hoje é só.